Fala pessoal, seja bem-vindo ao TD Web Conference 2021. Quem fala é Thiago Cunha, sou diretor comercial da Netscope Brasil, empresa líder inovadora em transformação digital, transformação da segurança. Bom, estou na operação aqui há 2 anos, mas a Netscope vem fazendo um excelente trabalho global e principalmente na nossa região. Temos investido fortemente numa equipe super capacitada e super conhecida no mercado e, ao mesmo tempo, investindo muito em infraestrutura para poder atender bem e garantir a experiência dos usuários, né? E estreando esse ano, né, no TD Web Conference, a Netscope traz um conteúdo muito interessante, uma abordagem que está em evidência, seja para aqueles que têm um pouco mais um viés técnico, mas não necessariamente. Eu acho que o cenário que nós vivemos nos dias de hoje, realmente ele está muito amplo quando você fala de segurança. Segurança desde o jornal, né, na sua televisão, desde as revistas, desde todas as mídias na qual consumimos nos dias de hoje. Segurança é algo primordial para todas as empresas, para todas as organizações, entidades e também, por que não, a forma como você consome isso dentro de casa, junto à sua família. Para dar um gostinho aí do que a gente vai falar na sessão do decorrer do evento, do Web Conference 2021, o que nós vamos abordar, né? As tendências, quais são as tendências que impulsionam a transformação dos dados, transformações das aplicações, o que cada um está utilizando nos dias de hoje, a transformação das redes, né, algo que a gente já usa há muito tempo, mas principalmente a transformação da segurança. Então, na minha apresentação, nós vamos iniciar a partir de agora, nós vamos abordar o seguinte aspecto: a transformação digital, que é o tema que a gente vem discutindo aqui, todo esse evento. Transformação digital requer a transformação da segurança. Isso é indiscutível. O que se fazia há 2 anos atrás, hoje já requer uma série de ajustes, uma série de transformações, e não adaptação. Essa é a abordagem que traremos para o conteúdo das apresentações e das discussões muito ricas que teremos, inclusive, com convidados, com outros executivos da companhia. Bom, falando um pouquinho das transformações que foram mencionadas, quando nós falamos de dados, eu acho que esse é um conteúdo aqui que realmente está como as principais preocupações de todas as companhias. São os dados. Os dados, eles trazem diferencial competitivo, eles trazem informações privilegiadas, tudo isso pode trazer excelentes benefícios, lucros para as companhias. E a gente vive nesse centro, né, o conceito de que o dado hoje é o novo petróleo, tem um valor muito equivalente. Assim mesmo como o petróleo pode-se dizer que está com um preço realmente bastante questionável, um dado não tem preço, né? E o que a gente mais vê é que há pouco mais de 10 anos atrás, a quantidade de dados é um dado relativamente significativo, né? Dada a pesquisa que foi realizada pelo IDC, 7 zettabytes de dado. O que seria isso, né? A título de curiosidade, o próprio IDC coloca seria o equivalente a todos os grãos de areia existentes no planeta, né? É curiosidade mesmo, porque a gente realmente não tem noção. Mas nos dias de hoje, a gente já expandiu isso de uma maneira absurda, né? Estamos falando aí no intervalo de 10, 11 anos, né? 10 anos, 57, 60 zettabytes, que é muita coisa. Mas as perspectivas são enormes, né? Então, quanto menor o tempo, a gente está expandindo cada vez mais a quantidade de dados que estamos trabalhando. Somos geradores de dados, todas as informações trabalham baseadas nisso. Um outro aspecto importante, quando se fala do dado, o dado por si só, ele precisa de uma camada, ele precisa de uma plataforma, ele precisa de uma forma de ser, eu diria, uma nova superfície, né? Uma nova superfície de transporte. A nova superfície de transporte hoje em dia é a nuvem. É muito comum, né, a título de curiosidade também, as empresas, as pessoas, e é muito comum escutar, eu estou usando uma aplicação X, né, estou usando uma outra aplicação, mas o dado em si, aquele fator crítico, eles estão utilizando a nuvem. Será que essa nuvem ela é segura perante aos dados tão sensíveis de vocês? Então, essa é uma abordagem que a gente vai buscar e endereçar quais são os drivers, né, os motivadores dos negócios que tendem a usar a nuvem como um aliado para ter, de fato, esse dado protegido. Outro aspecto muito importante,
né? Nós sabemos já que os dados mundiais têm uma perspectiva grande, como foi mencionado pelo IDC, 175 zettabytes no mundo. No entanto, tem dois outros fatores, né, de outras entidades bastante respeitadas, que acaba trazendo uma superfície, ou melhor, acaba trazendo uma tempestade perfeita quando você fala de superfície, né, de ataque. Os ataques estão acontecendo justamente na nuvem. Ou seja, mas olha só a quantidade de dispositivos móveis existentes no mercado no dia de hoje. E se parar para pensar, não digo só dispositivo móvel, eu digo todos os usuários móveis trabalhando hoje é um motivo de preocupação para todas as corporações. E o tamanho do mercado, essa indústria de cloud até 2025, ela vai crescer absurdamente. Ou seja, onde tem dinheiro, onde existe infraestrutura, onde existe dados, é onde os ataques estão acontecendo. É um ponto de atenção muito grande. Um fato muito relevante, temos visto muito no mercado, através de várias entrevistas, conversas com especialistas, e isso a gente observa até mesmo dentro de casa, né? Ao se conversar com seu filho e ele fala, olha, eu preciso colocar no portal da escola. Não, já subi a minha lição no portal da Cloud X, da Cloud Y, né? E trabalhando nesse segmento, conversando com um cliente, né, recentemente, ele bateu firme, né, informando que, não, eu não uso cloud, minhas informações estão todas dentro de casa, mas em 5 minutos ele, não, eu preciso controlar uma informação de uma maneira muito ampla, ter total controle, visibilidade de uma ferramenta de colaboração X, né? Um Office 365, um Google Workspace. Ou seja, são várias as ferramentas de colaboração. Existe uma questão da própria indústria de fazer com que a cloud seja essa plataforma, de fazer com que as ferramentas sejam mais flexíveis, de fazer com que o custo seja mais atrativo, até mesmo porque cada vez menos as empresas e as pessoas, né, os profissionais estão se posicionando e identificando que realmente o investimento para que tenha tudo uma infraestrutura dentro de casa já não faz mais sentido. Então, assim, os dados já estão em um CPU, num ponto de processamento, numa nuvem, que as empresas não possuem. Ou seja, é só uma questão cultural, é só uma questão de adaptação, porque essa adaptação ela precisa ser realmente adotada pelos consumidores, pelas empresas, né? Um outro cenário bastante interessante, uma pesquisa que foi lançada pela própria Netscope, lançamos anualmente um relatório de ameaças e comportamentos em nuvem, e isso se destaca cada vez que fazemos um inventário, fazemos um assessment, tiramos uma fotografia de um ambiente do cliente, a média de aplicativos em nuvem por empresa ela só cresce. E exatamente nessa passagem que eu comentei de um cliente falar eu não tenho nada na nuvem, quando a gente faz uma abordagem consultiva, realmente ele fica impressionado. Ele fala, pô, mas eu não esperava. Como assim os meus dados estão trabalhando em aplicações em nuvem? Eu costumo dizer que quem está trabalhando remotamente já é um usuário na nuvem, queira ou não. Esse usuário já está acostumado a receber um e-mail pessoal que está na nuvem. Então, assim, é bom de se frisar a palavra nuvem, porque entendemos, né? A questão até existe um termo muito relevante, muito interessante, colocado e virou meme também, né? E a nuvem nada mais é do que o computador de alguém, de fato, mas é um computador onde você pode ter o seu, sabe, a questão do risco compartilhado, né? O risco compartilhado com quem? Com quem provê o seu serviço perante os dados que são de vocês. Então, como garantir que um dado vai estar acessando uma aplicação que é indevida? O crescimento de tráfego global, ele cresceu absurdamente, como já foi colocado, né? Em termos de tráfego, de modo geral. Um outro aspecto que temos visto da própria nuvem, dessa quantidade de volume de adoção e da indústria está impulsionando esse mercado, é justamente a abordagem do quê? A nuvem, ela está pegando essa fatia, comendo essa fatia do software. Temos visto grandes players de software convertendo a sua forma de oferecer o serviço
Consequentemente, o que chamamos de SaaS, né, o software como serviço, assumindo aí a liderança, né, nos últimos 10 anos exatamente, e olhando para frente, a ideia é que as perspectivas de consumo de aplicações em nuvem, ela só vai crescer. Esse é um dado feito por uma entidade bastante reconhecida também. E um outro dado muito interessante, eu acho que isso só destaca o que todos temos vivenciado, cada um que está em casa aqui, literalmente que está em casa, né? O trabalho remoto está em todos os lugares. Indiscutivelmente, nós vimos isso há um ano atrás, em março de 2020, baseado no nosso próprio laboratório de pesquisas e prevenção contra ameaças. A gente tem uma série de informações baseada na nossa infraestrutura. E a quantidade de tráfego gerado ao longo desse período pandêmico foi absurdo, o crescimento, né, do trabalho remoto. E a gente vê líderes nos dias de hoje, né, baseado na pesquisa realizada também por uma grande entidade de pesquisa, o Gartner, mostrando que mais de 80% dos líderes disseram que planejam permitir o trabalho remoto em meio período após o desaparecimento da pandemia do Covid-19. E o que a gente vê no nosso cenário, ou nas nossas empresas, ou a forma de lidar, né, interagindo com os filhos numa escola, com as diversas interações, né, sociais, tudo tende a mudar, a ser repensado, a ser transformado. Ou seja, não dá para se pensar nesse legado. A infraestrutura existente pode não ser suficiente para estar de acordo com essas tendências de como as aplicações, os dados, as redes e a segurança estão convergindo. Então, nessa nossa abordagem, o que nós vamos trazer? Justamente situações, casos que mostram toda essa realidade que vivenciamos hoje, de uma maneira mais descontraída, com perguntas que esperamos ter de vocês aí bastante, bastante do cotidiano de vocês. Ficaremos muito à disposição para poder endereçar estes cenários. E existe um outro ponto, pessoal, que nós temos visto cada vez mais. Eu acho que isso também é um motivo de estarmos todos atentos. Temos visto diversas classes, né, consideradas já conservadoras, governo, falando da questão judiciária, falando de todo um órgão, né, de fazer com que uma classe, né, dos advogados estejam cada vez mais cientes do que é a questão da proteção digital, e são as regulamentações, o compliance, as formas como os governos têm controlado, ou de uma forma ou de outra, endereçado, né, para não perder a mão, literalmente, precisa-se ter algumas regulamentações. Temos aqui no Brasil, claramente, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Existem outras regulamentações globais muito reconhecidas, GDPR, né, da Europa, nos Estados Unidos, com as suas regulamentações também. Então, essa é uma preocupação muito forte, não sendo o último, né, ponto a ser colocado, mas o Gartner também publicou isso. Só vai aumentar, só vai aumentar. Em 2023, 65% da população mundial terá suas informações pessoais cobertas por algum tipo de regulamentação de privacidade moderna. Isso é muito mais já comparado ao ano de 2019. Ano após ano, isso vai aumentar, isso vai mudar. Um outro aspecto bastante interessante, antes do final do ano de 2023, mais de 80% das empresas em todo o mundo enfrentarão pelo menos uma regulamentação de proteção de dados com foco na privacidade. Um ponto de atenção. Entenda melhor como a Netscope tem ajudado, tem apoiado a trabalhar com essas regulamentações também, né? Acho que isso, trazendo para o nosso dia a dia, nós vemos uma série de aplicações, uma série de recursos sendo acessados, informações compartilhadas, sem nenhum controle, do ponto de vista da privacidade, né? Todos utilizando e consumindo recursos como se não tivesse o amanhã, literalmente. Então, assim, precisamos sim buscar algumas condições de regulamentar, porque essa não é mais o futuro, isso já é a realidade. Bom, existe uma frase muito conhecida, né, que eu certamente, assim, eu deixo o crédito para o evento no qual ela foi concebida, um evento, um grande player de cloud, né, do mercado,
foi publicada nesse evento, eu não sei quem foi o dono, mas é uma frase muito interessante, olhando para o aspecto mais corporativo, né, sob o ponto de vista de infraestrutura. Amigo não deixa amigo construir data center, né, dentro da sua própria infraestrutura, justamente por toda essa transformação, para atender a todos os casos de existentes e possíveis de uma maneira mais escalável, de uma maneira mais consciente. E durante essa semana, o que a gente quer contar com vocês? Contar para vocês como a Netscope tem ajudado os nossos clientes, nossos parceiros, nesses novos desafios da transformação digital, porém com segurança. Como vamos chegar lá, pessoal? Esperamos muito que vocês consigam participar das nossas sessões, com especialistas, com convidados, pois o que nós temos visto hoje é: o cenário mudou, muita gente se adaptou, poucos se transformaram. Por isso que esse é um tema muito interessante que nós temos aqui. Temos diversos especialistas trazendo diversas abordagens de fontes distintas, cada um na sua especificidade, mas como cada um está se transformando. A forma de se consumir aplicações, a forma de se consumir e de se trabalhar com os dados, ela mudou. As áreas de negócio, um departamento de RH, de marketing, o jurídico, eles precisam usar os serviços. Estamos falando de produtividade, uma mudança cultural está acontecendo. E existem muito mais serviços de nuvens do que os gestores de segurança, os responsáveis por infraestrutura empresarial têm noção. Existe um conceito muito famoso no mercado chamado Shadow IT. O que é o Shadow IT? São ferramentas de tecnologia como se fosse uma sombra, ou seja, aquilo que não é administrado pela sua empresa. É o simples fato de usar uma aplicação e trabalhar com dados sensíveis. Então, tudo mudou. E por que não trazer o Shadow IT para ser um aliado? Para ser um motivador do seu negócio a extrair melhor produtividade do funcionário, fazer com que o colaborador tenha uma melhor experiência de utilizar uma ferramenta de colaboração. Tudo isso está em questão, estamos passando em plena transformação digital, mas a segurança ela fica por aí. E sob o ponto de vista de infraestrutura, olhando mais para um viés técnico, não adianta só barrar. Segurança da informação cada vez mais, para quem já está no mercado há um bom tempo, tem visto. O que nós vimos é o conceito de bloqueio ou permitir ser binário já não é suficiente. Sob o ponto de vista técnico, sob o ponto de vista de negócio, sob o ponto de vista cultural. O que nós vemos aqui, né, é muito bom esse choque cultural, esse choque de diversas idades, cada um trazendo ideias novas. Né, uma geração aí que tenha de 18 a 25, a 28 anos, o que seria um bloco, né, de uma aplicação que pode tornar essa pessoa super produtiva? Então, não adianta blindar. O dado fluir como água significa, por mais que tente se controlar e blindar a forma de se proteger o dado, sendo binário, né? Pode ou não pode, não funciona. Vai vazar alguma informação. Por isso que a água flui, ou melhor, o dado flui como água, né? Porque vai ter uma goteira aqui, vai ter um transbordo de outro lado, e como a infraestrutura legada, o que é feito nos últimos 10, 15, 20 anos, sem dúvida alguma, não tem como acompanhar essa transformação e esse novo momento que vivenciamos. Bom, o que eu peço? Espero que tenham gostado dessa abordagem inicial, que chame e que traga um pouco de insights e que a gente consiga compartilhar mais informações nas nossas próximas sessões com os especialistas e convidados da Netscope, no TD Web Conference 2021, porque com a Netscope você pode saber mais, porque nós temos uma plataforma única, uma nuvem única. Estamos baseados numa arquitetura nova, uma arquitetura super bem conceituada de mercado. E a gente quer explorar um pouquinho mais disso com vocês. Espero que tenhamos a oportunidade de conversarmos, de escutá-los e de apresentar, trazer um pouco mais de informações para vocês. Ok? Até logo, um bom evento para todos, estamos à disposição. Muito obrigado, TD Web Conference, organizadores, Netscope, estamos sempre juntos. Muito obrigado.